muita polêmica e discussão sobre o fato que marcou a história política de Dourados. E esse é o nosso tema do programa de hoje. Nós vemos aqui na Prefeitura para conversar com o secretário de governo que denunciou o esquema de corrupção. O programa Hora H está no ar. E eu converso hoje com o secretário de governo, Eleandro Passaia. Eleandro, eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite e estar disposto aqui a responder as nossas questões. Muito tem se falado sobre os últimos acontecimentos da semana. Você foi considerado o braço direito do prefeito Ari Artuzzi durante todo esse mandato. Inclusive, foi uma das pessoas que mais ajudou ele durante a campanha política. Diante de toda essa situação e dos últimos acontecimentos, para muitos você é considerado como um herói e para outros como um traidor. Como que você justifica essas comparações? Olha só, eu não apoiei nem trabalhei para a pessoa do prefeito Ari Artuzzi. Eu trabalhei e apoiei a ideologia que ele pregava. Eu acreditava no político Ari Artuzzi, que queria mudar a situação das pessoas da periferia, que queria fazer alguma coisa pelas pessoas que têm alta renda também, enfim, que falava sobre investimentos no comércio, na indústria, uma pessoa que eu sempre observei que, apesar da simplicidade, tinha muita força de vontade de trabalhar. E eu acreditei piamente que ele realmente fazia por onde, que ele queria mudar e só não conseguia avanços maiores porque o município não tinha dinheiro. Quando eu me tornei secretário de governo, eu percebi que eu fui traído, que ele mentiu para mim. Mentiu para mim e para 42 mil eleitores que acreditavam que o prefeito eleito era um político capaz de mudar a história da nossa cidade. Não tinha nenhum tipo de preconceito em relação aos trejeitos do prefeito, em relação à falta de instrução dele. Acreditava muito que com a força do trabalho, que com a disposição dele e com a boa vontade nós conseguiríamos dar outros rumos para a cidade, já que no passado nós tivemos tantos outros intelectuais, professores, doutores que não conseguiram fazer ou que tiveram oportunidade e não fizeram. Então nós acreditamos numa outra via. E todos nós que acreditamos fomos traídos, porque quando eu virei secretário de governo eu percebi que os problemas na periferia foram provocados por causa da corrupção, que a falta de merenda nas escolas, que às vezes a falta de material de limpeza e que todas as mazelas provocadas contra a sociedade, principalmente na área da saúde, estavam sendo provocadas por causa da corrupção. Então nós é que fomos traídos. E se eu, mesmo sabendo de tudo isso, continuasse quieto, eu também seria um traidor. Então, entre trair a sociedade e trair um corrupto, eu tenho certeza que fiz a opção certa. Durante alguns meses, você colheu material em vídeo que mostrava como funcionava o esquema de corrupção. Por que você decidiu arriscar sua própria vida e fazer a denúncia? Quando eu comecei a fazer isso, eu recebi a garantia de Deus de que eu poderia fazer. Então, foi Deus que me deu força, foi Deus que me deu garantia, e não me arrependo. Se eu voltasse atrás, faria tudo de novo. Porque, com certeza, hoje eu recebo a garantia divina de que eu fiz a coisa correta, que eu fiz a coisa certa. Então, se Deus me dá força, é o suficiente, isso basta. As pessoas que não creem, que não acreditam ou que não se importam com a vida espiritual não vão entender o que eu estou falando. Quem tem um contato mais íntimo com Deus sabe que é Ele que nos capacita, que é Ele que nos dá força, que é Ele que faz com que nós tenhamos revolta contra algumas atitudes praticadas. A corrupção nos revolta. Quando você observa as pessoas pegando dinheiro e rindo da cara da sociedade, isso é revoltante. Então valeu a pena sim, com certeza valeu a pena. Até porque o tempo poderia me apresentar a fatura do silêncio. Eu poderia me arrepender lá na frente por não ter, no passado, agido corretamente. Então tomei uma atitude que hoje não estou arrependido e tenho certeza que jamais vou me arrepender. Com a sua atitude, você conseguiu muitos admiradores por todo o país. Você acha que isso representa uma nova fase da política brasileira? Uma nova visão que pode mudar o quadro de corrupção nacional? Eu acho que isso pode servir de incentivo. Veja bem, pôr corrupto na cadeia não significa moralizar a política. Prender gente desonesta, prender políticos corruptos é uma questão de justiça. A moralização ela vai existir a partir do momento que a sociedade começar a mudar os seus hábitos também. Se nós, brasileiros, queremos um novo jeito de governar, primeiramente nós, sociedade, precisamos de um novo jeito de olhar para a política. Quem não se envolve com a política, infelizmente, é dominado por quem se envolve. Por mais que o cidadão não queira ser um político, por mais que ele não queira disputar qualquer cargo, ele precisa, no mínimo,
ajudar a fiscalizar, ajudar a cobrar, participar, saber onde estão sendo investidos os recursos. Em Dourados nós encontrávamos muito barulho, mas pouca ação. Protestos são bons? São, porque nos ajudam a limpar a alma. Quando você dá um grito de revolta, você consegue ficar mais calmo, mais tranquilo. Mas isso é apenas um desabafo. O que vai fazer com que os políticos tenham medo, os corruptos tenham medo, é a fiscalização. É você saber que tem gente olhando para você. Então, que sirva de exemplo. A atitude isolada por si só não adianta nada. Nós tiramos alguns corruptos do circuito político e vem outros. E vão continuar existindo outros que vão continuar nos roubando. O que nós precisamos a partir de agora é de ação. Nós precisamos fiscalizar os políticos. A sociedade precisa fiscalizar, precisa cobrar onde está sendo investido cada centavo na educação, na saúde, asfalto e etc. Quando nós fizermos isso, uma atitude de enfrentamento, é que com certeza nós vamos ter uma mudança na política brasileira. Só com ação, com protestos apenas não. Você acha que a política em geral ela está totalmente corrompida? Levando em consideração o caso aqui de Dourados, o poder nas mãos corrompe os políticos? Corrompe justamente por causa de uma atitude da sociedade. Nós cobramos pouco, nós deixamos os políticos muito à vontade. Quando alguém tem o poder na mão e ele percebe que com esse poder é muito fácil você desviar dinheiro, porque não tem ninguém olhando, não tem ninguém cobrando, e os instrumentos legais de cobrança infelizmente não agem, como por exemplo a Câmara de Vereadores, que em vez de fiscalizar, se vende para não fiscalizar e acaba se corrompendo junto. Quando tudo isso acontece, os políticos se sentem muito à vontade para se corromper. E por isso que existe essa corrupção generalizada. A corrupção está instalada em todas as esferas da política, infelizmente. Não adianta exigir que a Polícia Federal coloque bandido na cadeia. A Polícia Federal faz a sua parte, sim. Mas a Polícia Federal só consegue pôr político na cadeia quando existe uma denúncia, quando alguém ajuda a investigar, entendeu? Então tem que partir de nós, sociedade. Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar sobre política, de agir sobre política. E eu até falo com palavras bastante simples para que as pessoas entendam. É isso mesmo, é se envolver, é fiscalizar, é querer ver algo diferente, é o desejo de justiça contra os corruptos, é saber como eles estão investindo o nosso dinheiro e exigir uma prestação de contas, exigir que cada político seja penalizado pelos seus atos, pelos seus erros. Mediante toda essa situação, você tem pretensões políticas? Não, não tenho. Se eu tivesse, muita gente fala, Passaia, você recebeu dinheiro para fazer tudo isso? Se tivesse recebido, não estaria em Dourados até hoje, correndo risco de vida. Mas vem cá, você não tem então pretensão política? Olha, se eu tivesse pretensão política, eu estava dentro do meio político. As pessoas mais próximas aqui da prefeitura sabem que o prefeito já me convidou, me garantiu que na próxima eleição me daria apoio ou para ser o vereador mais votado, ou então para ser o vice-prefeito dele para disputar a reeleição. É um grupo que não é do Arthus, entendeu? Tem muitos outros políticos influentes e empresários em volta desse grupo que tentavam me colocar no circuito. Então, se a pretensão política existe, poxa, eu podia continuar nesse grupo, só que é um grupo corrupto, um grupo bandido. Eu tenho princípios, a educação que eu recebi não é essa, os princípios que eu aprendo na igreja não são estes, entendeu? Então não tenho por que eu continuar com isso. Eu fiz tudo isso por revolta, por entender que a população não merece. Eu já fui muito pobre. Eu sei como é triste você, às vezes, não ter condições de comer uma bolacha e ter vontade. Isso faz com que as pessoas chorem. Eu já chorei quando era criança. E quando você vê essas situações acontecendo, quando você viveu isso, quando você sabe como é, isso provoca revolta. Eu me revoltei, eu me senti revoltado. E por isso agi dessa maneira. Quais são os seus planos daqui para frente? Olha, eu gostaria muito de morar em Dourados, constituir uma família aqui, criar meus filhos aqui, mas neste momento, por causa de tudo isso, é um pouco complicado. Tem algumas pessoas que me ameaçam, ligam quase que diariamente, então é o momento para me afastar um pouco. Mas eu não vou desistir de Dourados, quero morar aqui, quero voltar para cá. Eu só continuo em Dourados porque recebi o convite do juiz para ajudá-lo nessa administração. Estou aqui por um breve tempo, né? Mas eu tenho sim meus planos. No entanto, é prudente que não fale, né? Porque os meus inimigos com certeza querem saber do meu paradeiro. Então eu guardo meus planos para mim. Mas são planos simples.
A felicidade, ela não se esconde no dinheiro. A felicidade não precisa se esconder, ela está bem transparente. Você só precisa abraçá-la. Então são planos simples, mas de uma vida feliz, uma vida sem peso na consciência, de coração limpo. Tudo isso me agrada bastante e não tenho medo do meu futuro, medo nenhum. Pelo contrário, eu sempre tive certeza que Deus sempre reservou o melhor para mim amanhã. A vida hoje pode ser maravilhosa, mas amanhã vai ser melhor ainda.